Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de meditar, de refletir a paixão de nosso Senhor, seguindo os 5 mistérios dolorosos do terço: a agonia, a flagelação, a coroação de espinhos, Jesus carregando a cruz e a sua crucifixão e morte. Para que, de alguma maneira, também futuramente nos ajude na nossa reflexão do terço. Pois bem, quando nós começamos o relato, a meditar o Evangelho, a meditar a paixão, tendo em vista a agonia de nosso Senhor, a agonia não apenas no Horto das Oliveiras, mas a agonia que Jesus viveu na sua paixão, nós podemos, num primeiro momento, ficar como que espantados, porque Jesus, ele sofre, ele vive profundamente a paixão. Isto é, Jesus vive a sua agonia de uma maneira profunda, de uma maneira que até nos deixa meio desconcertados, porque quando nós lemos e ouvimos a respeito do sofrimento dos santos que tiveram sofrimentos atrozes também, nós vemos uma atitude mais majestosa até. Mas quando nós olhamos para o relato da agonia de nosso Senhor, Jesus numa tristeza de morte, Jesus derramando lágrimas, Jesus suando sangue, diz o evangelista São Lucas, que ele estava sofrendo tão tremendamente que o seu suor, que as gotas de suor se converteram em sangue, isto é, os seus poros se dilataram de tal maneira que verteram o sangue. Tamanha era a dor, tamanha era a angústia, tamanho era o sofrimento. E por que Jesus sofria tanto dessa maneira? Porque, meus santos, enquanto os mártires e os santos sofreram tendo profundamente a graça de Deus que os sustentava, Jesus, ele escolheu sofrer, ele escolheu experimentar o sofrimento do mundo sem Deus, para redimir este sofrimento. Ele escolheu experimentar o sofrimento daqueles que se sentem aparentemente abandonados por Deus. É por isso que ele põe nos seus lábios: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, na sua agonia, ele é o homem carregado de pecados. Isto é, ele toma sobre si os nossos pecados com toda a consequência dos pecados. Ele, o Cordeiro sem mancha, ele, o Filho de Deus, ele, o Puríssimo, aquele que purifica, que tira o pecado do mundo, ele toma sobre si os nossos pecados. Por isso que nós vemos tamanha angústia e aflição, porque ele sofre a dor daqueles que se sentem abandonados por Deus, ele sofre a dor daqueles até que se esqueceram de Deus, e ele assume isso sobre si para redimir e nos salvar. Na primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, capítulos 52 e 53, nós podemos vislumbrar isso, quando diz assim: a verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos que ele fosse um chagado, golpeado por Deus,
mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Então, nós podemos dizer que Jesus, ele é o pecado. O pecado do mundo sobre ele foi derramado. Por isso que nós vemos angústia e sofrimento tremendos. Por causa do pecado do povo, ele foi golpeado até morrer. Diz aqui a leitura de hoje. Ele, Isaías capítulo 53, versículo 11, ele carregando sobre si as nossas culpas. Ele, na verdade, carregava o pecado de todos e intercedia em favor de todos os pecadores. Então aqui, meus santos, nós quando olhamos a paixão de nosso Senhor, a angústia de nosso Senhor, nós temos que contemplar a partir deste tópico, isto é, Jesus está sofrendo, está experimentando, está carregando sobre si o sofrimento dos condenados, sofrimento devido a nós. Está carregando sobre si todas essas mazelas. Então nós podemos então compreender o meu Deus, por que me abandonaste? Mas no seu coração existiam essas duas realidades, uma assumida, que ele assume de nós, mas no seu coração existia a profunda confiança em Deus. Neste mesmo Salmo 22, 21, 22, nós podemos ouvir: meu Deus, por que me abandonaste? Mas também: vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe de mim, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Então é a prece de alguém que crê, que confia, que sabe que não é abandonado. Então nós podemos olhar no coração de Cristo essas duas realidades, para nós aparentemente contraditórias, mas que Jesus Cristo assume no seu coração amoroso, no seu coração filial, no seu coração confiante. Ele assume toda esta angústia do mundo inteiro. No Salmo de hoje, Salmo 30, nós ouvimos: a vós, porém, ó meu Deus, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Então, essas duas realidades nós podemos observar no coração de nosso Senhor. Nós podemos observar a angústia, sim, mas não simplesmente a angústia, mas também o seu ato de confiança amorosa e entrega amorosa às mãos do Pai, à vontade do Pai. Pois bem, nós então damos mais um passo na meditação desse mistério. Jesus, que se angustia. Nós ouvimos aqui que no início do relato da paixão, que segundo João, isso não acontece. Vocês vão encontrar essa angústia nos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas. Em João, Jesus é total confiança. Os guardas vêm à sua procura com Judas e ele vai ao encontro. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. A quem procurais? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. Ele diz: sou eu, podem levar. Nós vemos aqui essa total aceitação da vontade de Deus diante do sofrimento. Então, meus santos, essa realidade, essas duas realidades, elas muitas vezes, elas se encontram na nossa vida. Nós experimentamos a angústia, devido à nossa fraqueza, à nossa limitação, nós experimentamos às vezes essa sensação de abandono, mas nós temos que nesse exato momento dar o passo na fé e dizer como Jesus aqui, como a igreja põe nos lábios de Jesus este salmo, dizer como Jesus:
A vós, porém, ó meu Deus, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos a minha vida, eu entrego em vossas mãos o meu destino, eu entrego em vossas mãos tudo aquilo que me acontecer. Meus irmãos, é uma excelente oração para fazermos de verdade, não apenas de boca, nesse momento de certa instabilidade em que nós vivemos, de certa insegurança, quando olhamos para frente e não vemos muito bem para onde é que as coisas vão. Nós somos chamados a dizer: Senhor, independentemente do que acontecer, eu entrego em vossas mãos a minha vida, porque eu confio em vós. Então, colocar na própria vida os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Demos então o segundo passo. Jesus, ele é preso, ele está no Horto das Oliveiras, ele é preso e ele é levado pelos soldados para ser lá flagelado. Estamos aqui já no início do capítulo 19, no versículo 1. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Se nós pegarmos as passagens que nós contemplamos, a primeira leitura de hoje, a primeira leitura do domingo passado, que refletia também sobre a paixão, nós iremos ver o que isso significou. O Filho de Deus, quando foi levado para ser flagelado, a humilhação, Jesus que trazia, vamos aqui agora acrescentar, Jesus que trazia no seu coração a angústia, o peso do pecado de toda a humanidade, acrescente-se a isso este profundo e cruel sofrimento físico que lhe foi imposto. Ataram Jesus, ataram o Filho de Deus, ataram Deus feito homem num tronco e quase que lhe descarnaram, que lhe arrancaram as carnes pelas chicotadas. Os chicotes dos romanos normalmente eram 3 tiras de couro. Os romanos podiam dar 40 chibatadas menos uma. Isto é, por que 40 chibatadas menos uma? Porque se eles dessem 41, eles poderiam ser incriminados por terem descumprido a lei. Então, para não ter erro, os romanos sempre davam 39 chibatadas, para não ter erro deles terem ultrapassado. Mas foram 39 chibatadas, mais 117 golpes, porque 39 vezes 3, eram 3 tiras, com chumbos, com bolinhas de chumbo na ponta, ossos de carneiro e pedaços de metal, que quando batiam, arrancavam-lhe as carnes, as bolinhas que entravam no seu corpo e lhe arrancavam as carnes. E imaginar, meus santos, e aqui não é poesia religiosa, imaginar que Jesus, quando isso sofria, quando era flagelado, ele em mim pensava, ele por mim sofria, ele em você pensava, ele por você sofria e por você rezava. Não é justo que um tão grande amor não seja amado. Não é justo que nós não compreendamos este amor. Então nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça de compreender espiritualmente este amor, não apenas intelectualmente, porque muito provavelmente muitos conhecem que Jesus morreu por nós e que hoje, sexta-feira da Paixão, nós recordamos este mistério, mas não apenas saber com a cabeça, nós precisamos saber com o coração. Nós precisamos saber, movidos pelo Espírito Santo, nós precisamos saber de tal maneira que isto mova e mude o nosso viver. Então precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça de compreender este mistério de tão grande amor, para que haja uma necessidade em nós de corresponder com amor também.
que queiramos amar a Deus e que, por amor a Ele, estejamos dispostos a sofrer, porque Ele, quando me amou, esteve disposto a sofrer e sofreu até a morte, e morte de cruz. Então não há, quando verdadeiramente se ama, se deseja uma semelhança com a pessoa amada, de modo que, se nós amarmos de verdade a Jesus, nós iremos querer também amar como Ele nos amou. Mas isso, repito, precisa ser uma graça recebida do alto, uma graça suplicada a cada dia, não apenas hoje, mas a cada dia da nossa vida. Pois bem, o Filho de Deus, o mais belo dos filhos dos homens, se torna um homem horrível de se ver, alguém de quem se vira o rosto, tão feia se tornou a sua situação. Nós ouvimos na leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem, ou ter aspecto de homem, todo latanhado, todo cortado, todo chagado, suas costas, seus braços, suas pernas, seu rosto machucado. Do mesmo modo, diante dele, os reis se manterão em silêncio. Quem de nós dará crédito ao que ouvimos? Não tinha ele beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível, tão horrível era o estado em que ele se encontrava. E meus irmãos, se isso já seria trágico de se dizer a respeito de uma pessoa, se isso já seria trágico de se dizer a respeito de um malfeitor, de um mau elemento, imagine falar isso a respeito do Filho de Deus, que veio ao mundo para nos amar e nos salvar. E nós o tratamos desta maneira. E aqui, não pensemos, foram os judeus que isso fizeram. Não pensemos, foram os romanos que isso fizeram. Foram os nossos pecados. Por causa dos nossos pecados, ele foi desta maneira chagado. Para nos salvar dos nossos pecados, ele aceitou carregar sobre si todas essas feridas. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor, diante da sua paixão, esta graça de amá-lo e de amá-lo com generosidade, de amá-lo e de amá-lo com verdade, de amá-lo e de amá-lo com radicalidade, e não apenas amá-lo de longe, sem muito comprometimento, como Pedro, que seguia Jesus de longe, e como José de Arimateia e Nicodemos, que também eles acreditavam em Jesus, mas não queriam, por causa dele, se comprometer. Celebrar a paixão de nosso Senhor a melhor maneira de celebrar a paixão de nosso Senhor é se configurar a ela. Mas, meus santos, por nós mesmos, nós não somos capazes de querer nos configurar à paixão de Cristo e de conseguir se configurar a ela. Precisamos pedir a Deus a graça, que Ele nos faça querer e nos capacite a paixão dEle nos configurar, porque nós, por nós mesmos, não vamos querer nos configurar à paixão de nosso Senhor. Nós, por nós mesmos, iremos virar as costas para nosso Senhor. Nós, por nós mesmos, seremos mesquinhos e tacanhos. Nós, por nós mesmos, vamos querer seguir Jesus de longe. Por exemplo, olhe a sua quaresma, como é que foi? Ela foi generosa? Foi vivida com espírito de oração? Veja, por exemplo, o dia de jejum
de hoje? Com que espírito você viveu o dia de hoje? Oferecendo a nosso Senhor com alegria este pequeno sacrifício, ou sendo infiel e descumprindo o jejum, ou se cumprindo com cara feia? Isto é, nossa, que fome, que vontade de comer, nossa, esse jejum que não passa. Imagine, com que coração nós temos amado nosso Senhor, com que generosidade nós temos seguido nosso Senhor. Porque, meus santos, não é apenas olhar o que Jesus fez, mas deixar que o que Jesus fez transforme o meu coração. Foi para isso que tudo aquilo Ele suportou. Foi para isso que por tudo aquilo Ele passou. Pois bem, Jesus então, todo flagelado, todo cortado, humilhado, ele é exposto à zombaria, ao escarnecimento. Lhe colocam uma coroa de espinhos na cabeça, lhe vestem uma capa, um manto vermelho, e zombam, e cospem, e esbofeteiam, dão tapas no rosto do Filho de Deus. Cospem, se isso já seria terrível, comumente, para uma pessoa comum, nós estamos falando do Filho de Deus. João, capítulo 19, versículo 2. Os soldados teceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Se vocês pegarem em Mateus, no capítulo 27, diz que Jesus, capítulo 27, versículo 27, em seguida os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador, reuniram toda a tropa em volta dele, tiraram sua roupa, vestiram um manto vermelho, depois teceram a coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e com a vara na mão. Então se ajoelhavam diante de Jesus e zombavam dele, dizendo: salva-te, rei dos judeus. Cuspiram nele e, pegando a vara, batiam na sua cabeça. Ele, com a coroa de espinhos, ainda levava pancadas na cabeça com aquela vara. No sudário de Turim, apresenta as contrações musculares do rosto cadavérico de Jesus. E existe uma grande contração e uma grande hemorragia no nervo trigêmeo. É um nervo na face que, segundo os especialistas, dizem que não existe dor maior que se possa sentir do que a nevralgia do nervo trigêmeo, maior do que cólica renal e dores de parto, segundo os especialistas. É um nervo que ele percorre grande parte da face, e um espinho da coroa atingiu exatamente esse nervo. Nós podemos aqui imaginar a dor de nosso Senhor, e tudo isso ele sofria por amor a nós. No sudário de Turim, o maior derramamento de sangue se dá na face e na nuca de nosso Senhor, exatamente por causa dessa coroa, deste instrumento de suplício com o qual ele foi coroado. E isso Jesus suportou por amor a mim. Jesus escarnecido, Jesus ultrajado, Jesus que tudo isso suportou para que nós fôssemos exaltados. Nós ouvimos isso no cântico dos lamentos do Senhor, em que Jesus diz: eu em tudo te exaltei,
Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Jesus que nos exaltou em tudo, e nós que só o escarnecemos, e quando o exaltamos, foi na cruz que o colocamos. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração arrependimento, que coloque no nosso coração uma dor espiritual, porque senão nós iremos ouvir este relato simplesmente com ouvidos carnais, nós iremos ouvir esse relato simplesmente como uma realidade acontecida no passado e que tem pouca referência a nós, e isso não vai nos modificar em nada. Precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração um verdadeiro arrependimento, uma verdadeira dor, para que nós tenhamos a graça do arrependimento e da dor pelos nossos pecados, porque o preço dos nossos pecados foi a paixão do Filho de Deus, foi a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é então que eu vou chorar os meus pecados, se eu não sei o quanto Ele custou ao Filho de Deus? Então precisamos pedir a nosso Senhor: Senhor, concede-me essa graça. Você que está em casa, acompanhando pela internet, de você tentar se interiorizar e pedir a nosso Senhor essa graça. Você que está acompanhando à distância, mas de acompanhar de uma maneira orante, e não apenas como um espectador, mas como alguém a quem isto diz respeito, a quem isso fala profundamente. Pois bem, continuamos então, vimos a agonia de nosso Senhor, a flagelação de nosso Senhor, Jesus coroado de espinhos, agora Jesus carregando a cruz. Jesus que carrega a cruz pesada, o sudário de Turim, que mostra que o ombro direito de nosso Senhor tinha uma grande chaga, em que, devido à sua profundidade, os nervos do ombro estavam expostos, e o mesmo acontecia com seu joelho, que a cada queda que ele sofria, era sobre o seu joelho direito que ele se apoiava. E Jesus, quando carregava a cruz, era em mim que ele pensava, era por mim que ele rezava, era para mim que ele oferecia aquele ato de amor. E eu, quando sofro, com que má vontade sofro? E eu, quando carrego a minha cruz, devida a mim, por causa dos meus pecados, com que má vontade eu a carrego, não querendo me unir a nosso Senhor, que por mim carregou uma cruz infinitamente maior. Então, contemplar Jesus que carrega a cruz, contemplar Jesus que tropeça e cai, deve fazer com que haja no meu coração uma aceitação maior em também carregarmos a nossa cruz, em também nós sofrermos a parte que nos cabe na nossa vida. Nós que queremos viver uma vida sem cruz, sem sofrimento, sem dificuldades, nós não vemos essa rejeição no coração de nosso Senhor. Total aceitação, não é alguém que se lamenta, que esbraveja e reclama, mas que silenciosamente carrega a cruz por amor a nós. E vai então, nosso Senhor chega ao Calvário e, como é de costume, oferecem àqueles que vão morrer vinho misturado com fel, para entorpecer aquele que vai morrer. Isso era um costume da época. Quando oferecem a Jesus, Mateus capítulo 27, versículo 32, 33, e chegaram ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Isto é, Jesus não quis diminuir em nada a sua dor. Ele não quis perder a sua consciência. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente.
Ele bebe o cálice e bebe até a última gota. Ele não procura subterfúgios para fugir da vontade do Pai. Ele não procura subterfúgios, ele não é um perverso que procura meios para enganar a Deus e burlar a vontade de Deus, a lei de Deus. Ele aceita amorosamente fazer completamente a vontade de Deus, beber o cálice e beber até a última gota. Percebe, meus santos? Nós que queremos seguir Jesus, nós que daqui a pouco iremos receber aqueles que aqui estão, vocês que estão acompanhando, ainda não podem, mas os que receberão Jesus farão comunhão com Ele. Mas como fazer comunhão com Jesus, se no meu coração eu trago sentimentos tão diferentes dos seus? Como fazer comunhão com Jesus, se eu não quero beber o cálice até a última gota, beber o cálice que me cabe, porque a cada um cabe um cálice, a cada um cabe uma parcela da cruz, a sua cruz. Mas se eu não quero carregar amorosamente, com fidelidade, com confiança, com fé, se eu não quero carregar a minha cruz, se eu não quero beber o cálice com aceitação, aceitando que a vontade de Deus seja feita na minha vida, se eu não quero beber o cálice até a última gota, como é que eu posso fazer comunhão com Jesus, que carregou a cruz e bebeu o cálice até a última gota? E quando lhe foi oferecida uma oportunidade para aliviar o sofrimento da cruz, ele diz não, ele não aceita. Muito bem, continuando o relato, então, Jesus vai ser crucificado, vai ser posto na cruz. Jesus que, nós estamos aqui por volta do meio-dia, Jesus então naquele sol causticante, desidratado porque já tinha perdido muito sangue, desidratado, ele então diz: eu tenho sede, eu tenho sede. Agora sim, vão oferecer a ele não mais aquele vinho misturado com fel, mas vão lhe oferecer simplesmente um vinho azedo, um vinagre. E diz que Jesus aceita beber aquele vinagre. Tenho sede, João capítulo 19, versículo 28. Havia ali uma jarra cheia de vinagre, amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre, de vinho azedo, e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Aqui, meus santos, não há como não pensar em Isaías, capítulo 5, versículos 1 e 2, já que até o próprio hino dos lamentos do Senhor faz isso. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim, águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Quando Jesus sentiu sede, e os místicos dizem que ele sentia sede do nosso amor, quando Jesus sentiu sede do nosso amor, ele que sempre nos deu águas doces, nós demos a ele vinho azedo, nós demos a ele vinagre. Meus santos, essa tem sido a nossa postura. Nós precisamos, se ainda não com toda a profundidade espiritual, pelo menos no intelecto, nós precisamos reconhecer que o que nós temos oferecido a nosso Senhor tem sido vinagre, um vinho azedo, uvas amargas e não uvas doces, um vinho de boa qualidade. Eu me referi aqui a Isaías, capítulo 5, versículos 1 e 2, que fala que Deus planta uma vinha
é o cântico da vinha. Existia uma vinha fértil numa colina. O Senhor cavou, tirou-lhe as pedras, plantou boas cepas, construiu no meio uma torre de guarda e cavou um lagar e esperou que desse uvas boas, porém recebeu uvas azedas. Essa palavra se referia historicamente a Israel, que não respondeu com amor, o amor de Deus, que não respondeu com amor os cuidados de Deus. Não obstante todo o cuidado de Deus para com Israel, Israel responde a Deus com uvas azedas. Mas não é, meus santos, esta também a nossa postura? Bela vinha eu lhe plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim, mesquinho até o fim, preguiçoso até o fim, indiferente até o fim, frio até o fim. Não é assim, meu Senhor, eu não quero ser pessimista, mas não é assim o nosso amor pequeno, não é assim o nosso coração apertado. Será que temos amado a Deus como Deus merece ser amado? Será que temos correspondido ao amor de Deus? Será que temos respondido à altura do amor de Deus? Será que temos feito bom uso de todas as graças que Deus tem nos concedido e temos amado a Deus com a capacidade que Ele tem nos dado para amar? Muito provavelmente, meus santos, temos sido sempre aquém, e bem aquém daquilo que Deus esperava de nós. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Tenho sede. E apresentaram a Jesus apenas vinagre. E ele misericordiosamente, aquele vinagre, ele bebeu. Como misericordiosamente, o nosso amor, tão pequeno, tão xoxinho, ele tem recebido, ele tem aceitado. Com quanto amor, imagine o coração, o meu coração, quando eu vou comungar, e Ele aceita com alegria o meu coração tão apertado. Imagine a minha alma tão fincada aqui embaixo, quando eu dou algum voo de galinha e me volto para o céu, e Deus misericordiosamente se volta para mim para acolher as minhas orações. Quando a Ele eu ofereço aquelas medíocres penitências, e Deus misericordiosamente, Ele aceita aquilo que eu ofereço. Imagine, quando eu lhe beijar a face, logo a pouco, Ele misericordiosamente aceitará por mim ser beijado. É esta, meus santos, a postura de nosso Senhor, mas isso deve despertar no nosso coração um desejo de nós respondermos com mais generosidade, com um coração maior. Por fim, então, meus santos, nosso Senhor morre, entrega o Espírito, diz tudo está consumado, e diz aqui a Escritura que então, com Jesus Cristo morto, João, ele faz uma citação do profeta Zacarias: olharão para aqueles que transpassaram. É interessante que no contexto de Zacarias, esta frase, ela é uma frase de esperança. Diante dessa cena trágica, os discípulos que abandonam, as pessoas, o sinédrio e o povo e os romanos que zombam de nosso Senhor, Ele que é crucificado, João diz, mas olharão para aqueles que transpassaram. Lá em Zacarias, capítulo 12, versículo 10, e termino, capítulo 12, versículo 10 diz: ao olhar-me transpassado por eles mesmos, farão luto como por um filho único, chorarão como se chora um primogênito. Derramarei um espírito de pesar e de penitência. Isto é,
Aqui no contexto de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, Deus está dizendo que Israel olhará para um justo, misterioso, transpassado, ferido, e quando eles virem o que eles fizeram, eles vão se arrepender, eles vão se lamentar e vão se arrepender. Olhá-lo transpassado será um caminho para receber o perdão. E nós, meus santos, hoje, na igreja, muitos apenas olharão aqueles que transpassaram, olharão aqueles que flagelaram. Muitos não beijarão o crucifixo na igreja, mas poderão contemplar aqueles a quem fizeram tanto mal, e se contemplarem com fé, poderão receber de Deus a graça do arrependimento e do perdão. No versículo 13, no capítulo 13, no versículo 1, diz: naquele dia em que as pessoas olharem para aqueles que transpassaram, naquele dia, uma fonte será aberta para lavar todo o pecado e toda a mancha. Naquele dia em que as pessoas contemplarem aquele que transpassaram. Que nosso Senhor, meus santos, nos conceda esta graça e que nós a peçamos. Daqui a pouco nós entraremos com a cruz, apresentaremos a cruz e nós iremos dobrar os nossos joelhos e adorar a Jesus Cristo crucificado, mas que nós olhemos para Ele e peçamos que Ele nos conceda esta graça, que ao olhá-lo transpassado, desfigurado, flagelado, que ao olhá-lo assim, nós nos arrependamos dos nossos pecados, que ao olhá-lo assim, nós recebamos de Deus uma graça para romper com os nossos pecados e começar uma vida nova, de mais generosidade,